É uma satisfação imensa, senhor presidente. Hoje, dia 15 de outubro, como Vossa Excelência acaba de também saudar, aproveitar para saudar todos os professores brasileiros, saudar os nossos professores, de cada um de nós que aqui se encontra, todos nós, ao fazer uma disciplina, ao fazer um curso, nós temos professores que marcaram as suas vidas, professores que deixaram um exemplo, que indicaram um caminho, que nos ajudaram no dia a dia das nossas vidas. Eu tive a felicidade, eu diria, o destino, ou então, como sou cristão, a providência divina, que acontecem coisas nas nossas vidas que nem sempre nós, ao iniciar, sabíamos que ela iria caminhar naquela direção. Eu tive a felicidade de ter, por ter feito várias disciplinas, vários cursos, que também não foram queridos desde o princípio, mas na realidade eu me formei em 6 cursos, curso de filosofia, curso de teologia, curso de ciências sociais, curso de ciências políticas, cursos de administração pública e curso de direito. Isso realmente me fez com que eu tivesse vários professores que marcaram profundamente a minha vida. E eu queria, portanto, dedicar a minha fala ao professor, ao tempo em que eu saúdo e parabenizo a própria Rede Globo, que ter começado esta semana com uma campanha para valorizar o professor, a profissão das profissões. Tal a importância do professor no mundo atual e no mundo da vida de cada um de nós. É como diz a Globo, gente que faz gente. O professor é que, sem dúvida alguma, ele forma as profissões. E por isso a sociedade deve prestigiá-lo, deve valorizá-lo. Desde o princípio, desde o primeiro dia em que aqui entrei nesta casa, eu vim já determinado para trabalhar, falar, diariamente, se possível fosse, em prol da educação, em prol do professor. E dizer, como Zifrino Vaz, primeiro reitor da Unicamp, ele dizia, quando perguntado o que era a coisa mais importante da escola, ele dizia, em primeiro lugar o professor, em segundo lugar o professor, em terceiro lugar o professor. E daí para frente, a biblioteca, o livro, a importância do livro, da leitura, ou seja, algo ligado à profissão do docente. Portanto, queria realmente pensar alguns exemplos que eu procurei, tenho procurado na minha vida, seguir essas marcas deixadas pelos meus professores. No primeiro momento, e gostaria de dizer, que na legislatura passada, eu submeti aqui ao plenário e foi aprovado, o governador aprovou uma lei, a lei que institui a Semana Estadual de Valorização do Professor. Fica instituída no âmbito do Estado do Ceará a Semana Estadual de Valorização do Educador, com início no dia 15 de outubro de cada ano. Portanto, outubro, notadamente, a partir do dia 15 de outubro. Durante a semana instituída por esta lei, o governo do Estado, os sindicatos dos professores, as associações de pais e mestres, os conselhos escolares, em conjunto com as unidades educacionais, poderão promover atividades artísticas e culturais, campanhas de divulgação sobre a importância do educador, bem como ações
de reciclagem e capacitação dos profissionais da área. Portanto, essa lei foi aprovada, é a lei número 102 de 2009. Está em vigência e agora, coincidentemente, felizmente, com a campanha da Globo, nós temos esta iniciativa tão importante para o papel do professor. O professor realmente deve ser. Eu, como falei, eu gostaria de pensar algumas qualidades de professores meus que realmente me ajudaram e continuam me ajudando, o comportamento que se seguiu depois dos cursos que eu fiz. Em primeiro lugar, a minha primeira etapa na formação, na minha caminhada educacional, eu passei por Sobral. Sobral é esta cidade maravilhosa em que, durante 6 anos, eu estudei numa escola de tempo integral, onde os professores, muito competentes, valorosos e homens profundamente dedicados à missão de ensinar. E começo pelo chefe maior, aquele que realmente formou a escola, formou o seminário, que foi Dom José Tupinambá da Frota. Ele que, como professor, como queria implantar em Sobral um projeto de civilização para fazer da sua cidade uma cidade de referência, uma cidade que tinha, e ele tentou fazer uma centralidade, que ela fosse, e hoje é, uma cidade cosmopolita. E ele, ao escolher os professores, escolheu a dedo. Tive também como professor o professor Francisco Sadoc, meu professor, ao mesmo tempo um homem historiador, um homem hoje nacionalmente conhecido e sobretudo no Ceará pelo bem que fez ao seu fundador, primeiro reitor por mais de 20 anos da nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú, o professor Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes. Ele, professor de literatura, ele tinha um cuidado especial com os alunos. Ele queria, e quando ele descobria que havia uma empatia entre ele e o seu aluno, ele jamais deixava que esse aluno falhasse. Ele não errava, porque ele cuidava de tal maneira daquele aluno que ele tinha escolhido, entre os vários alunos que se dedicavam, que realmente nós, seus alunos, ficávamos maravilhados com a sua atitude de cuidar para que o seu aluno pudesse progredir na sua disciplina. Ao tempo em que também nós tivemos professores que nós vamos falar dele no dia 17, quando será realizada aqui uma sessão solene, pedida pela professora Raquel e por mim e outros deputados, para homenagear o Dia do Professor. E nesse dia eu falo do Padre Oswaldo, que é uma referência obrigatória ainda hoje, com seus 90 anos, para todo o Ceará, notadamente a partir de Sobral, para toda a elite sobralense que estudou português com ele. Emérito, poeta e um homem realmente que aos 90 anos continua prestando um serviço inestimável à Diocese de Sobral. Queria citar outros tanto, como Dom Austregésilo, já falecido, ele que é da minha cidade, Heriotaba, e foi professor de matemática. Realmente, a excelência, ao tempo em que também saúdo outro professor, o Dom Edmilson Cruz, tão conhecido aqui por todos nós, pela maneira como ele trata a pessoa humana, como ele realmente cuidava de cada seu aluno e buscava ver naquele aluno o que tinha de bom em primeiro lugar. Isso, de certa forma, nos ajudou a que nós tivéssemos respeito pelo outro, considerar o outro tão importante, até mesmo importante do que ele, professor. Isso, sem dúvida alguma, deixa uma marca nos seus alunos. O Dom Edmilson Cruz, que foi também formado por Dom José e professor
meu professor de inglês no seminário São José de Sobral. Só em Sobral nós tivemos 12 professores, bem formados em todas as áreas, cuidavam e procuravam incutir algo que eles acreditavam. O padre Frota, por exemplo, ele era um homem que buscava avaliava o aluno o tempo todo. Ele passava, que marcou muito a cada um de nós, todo dia tinha prova. E realmente, um outro professor que me marcou muito e que é conhecido por todos foi em Paris, o professor Raymond Aron. Ele tem um livro chamado Les 18 Leçons de la Société Industrielle. E ele repete, a maneira de repetir. O professor realmente, ele repete para incutir no seu aluno que ele deve aprender. Ele de tal maneira passava essas 18 lições para os alunos que quando terminava o ano, você não precisava estudar, porque ele próprio, o professor, cuidava para que o aluno, aula a aula, aprendesse aquilo que ele ensinou. E depois desse período, eu passei um período de 1 ano aqui em Fortaleza e 2 anos em Recife, para terminar filosofia. E lá, em Olinda e Recife, eu tive a felicidade da maioria dos meus professores ter estudado na Gregoriana, em Roma, e trabalhavam para Dom Helder. E Dom Helder foi e continua referência. Inclusive aqui nessa casa, nós prestamos uma homenagem ao centenário desse santo homem que prestou um serviço inestimável à Igreja de Deus situada no Brasil e também situada no mundo todo. Porque depois da sua permanência aqui, eu acompanhei a trajetória de Dom Helder no Concílio Vaticano II, onde eu fui fazer teologia de 1952 a 1962 a 1965, exatamente o início e o fim do Concílio Vaticano II, onde a figura maior era o nosso Papa João XXIII, que foi marcou uma mudança profunda, fazer com que a própria igreja se aproximasse do povo de Deus. Ele, portanto, que era chamado na praça de São Pedro. Professor Teodoro Ferreira Aragão, quando puder. Quando puder, deputado Mauro Filho, professor. O Papa Buono, tal maneira que foi um dos eventos do século passado, que tem uma repercussão. Hoje nós estamos vendo que o Papa Francisco retoma toda a ideia de João XXIII e de João Paulo II, dando, portanto, uma revisão, revisitando o Concílio Vaticano II, 50 anos depois, e o que ele provocou. Também lá em Roma, eu tive um professor suíço, Miller, que foi diretor espiritual do Colégio Pio Brasileiro, e ele marcou a todos que passou pelo colégio pela maneira como ele considerava os seus alunos, dava liberdade para que eles pudessem realmente, estudando, serem homens livres, para poder exercer depois a sua função de padre ou então daquilo que quisesse seguir na vida da sociedade. Esse homem realmente marcou a nossa vida naquele momento do Concílio Vaticano II. E quem estava lá, que exercia realmente junto aos estudantes de toda Roma, sobretudo os estudantes católicos, era Dom Helder Mesquita, Dom Helder Câmara. Ele que realmente foi e continua sendo uma referência no episcopado brasileiro, não só durante o Concílio Vaticano, como também junto a toda a Europa, a partir de Paris, que ele frequentava bastante. E depois de Roma eu fui a Paris, e aí também eu tive lições impressionantes, mas eu gostaria de agora passar a palavra aos nossos deputados, o ilustre representante também da nossa terra de Sobral, Ferreira Aragão. Senhor Teodoro, eu fico muito feliz toda vez que o senhor toca aqui no nome de Dom José. Sobralense que é sobralense sabe reconhecer a importância de Dom José. Não é só Sobral, não. A Zona Norte inteira, o maior benfeitor daquela região. E naquele tempo que Sobral vivia sob o domínio de Dom José, senhor Teodoro,
A educação religiosa servia como ferramenta de disciplina também. Além de aproximar o homem de Deus, a religião tem uma finalidade também muito importante, que é educar a criança. E eu me lembro que, já falei isso aqui, quando Dom José dominava Sobral, dominava entre aspas, com a sua religiosidade, a gente não tinha ocorrências policiais. O carcereiro ia para casa dormir, que não tinha o que fazer. Eu pergunto pela experiência que eu tenho, professor, se não estaria na hora da gente reimplantar essas práticas de Dom José, que é educação religiosa, que é o preparo do jovem, que o senhor vê que a violência todinha no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, é jovem. Jovem mata, morre, está preso. Não seria a hora de resgatar a juventude, professor, através da religião? Eu queria agradecer o seu pronunciamento e eu concordo que poderia haver realmente essa possibilidade. Mas antes, senhor presidente, de terminar o meu pronunciamento, eu gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Maurinho. E antes de fazê-lo, eu queria apenas citar um exemplo. Eu tive um professor, Raymond Barre, de Economia Política, ele foi primeiro-ministro, e ele me examinou quando eu entrei na universidade, para poder passar de um ano. E ele pediu para que eu falasse sobre o Nordeste. Eu falei sobre o Nordeste, sobre o Celso Furtado, e não sabia que o Celso Furtado ensinava no Instituto da América Latina, ao lado do Instituto de Ciências Políticas. E ele então me disse por que eu tinha passado, e depois me deu um conselho. Ele diz: olha, você passou porque você veio para cá e sabe o que quer, a importância de você saber o que quer na vida e lutar por ela. E diga, você está aqui, aproveite e faça um registro da sua vida, desde o primeiro momento, que vai lhe servir a vida toda. E eu realmente segui aquele exemplo, e tudo que eu fiz e faço, eu escrevo. Tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado Maurinho. Eu serei breve, professor Teodoro, presidente, só para também me associar a essa homenagem, manifestação que Vossa Excelência faz em relação ao Dia dos Professores. Muito me orgulho de ser professor. Eu só lamento que o professor, ele vai além do ensino, além do conhecimento, ele forma pessoas. E eu lamento, professor Teodoro, que hoje nós, professores, sobretudo do ensino médio, ele está com receio de dar orientação aos alunos, que muitas vezes os alunos se revoltam com a posição de orientação, de ensino que o professor tenta dar para a sua conduta de vida, porque nós temos esse papel também. E é importante, portanto, esse exercício, e eu quero reafirmar aqui esse compromisso e parabenizar a Vossa Excelência por esse registro. Eu queria agradecer ao nobre deputado Maurinho pela sua intervenção, fazendo parte do meu pronunciamento. E, senhor presidente, agradeço, portanto, mais uma vez, e a exemplo do que nesses dias se falou da proteção do professor, por que não falar da carreira do professor, fazê-la tão importante quanto a de um desembargador, que ele chega ao nível de ganhar como um desembargador, porque é a profissão das profissões. Muito obrigado, senhor presidente.